5 de fevereiro. Procure pela minha face, e você encontrará não apenas a minha presença, como também a minha paz. Para recebê-la, você deve abandonar sua postura controladora e adotar um comportamento aberto e confiante. A única coisa a qual você pode se agarrar sem causar dano à sua alma é a minha mão. Peça ao meu espírito dentro de você que organize seu dia e domine seus pensamentos, porque uma mente controlada pelo espírito é vida e paz. Você pode ter a mim e a minha paz quanto quiser, por meio de milhares de escolhas que você todos os dias faz. A maior decisão que você terá de tomar diz respeito a confiar em mim ou se preocupar. Você nunca deixará de ter coisas com as quais se preocupar, mas pode optar por confiar em mim em qualquer situação. Sou seu auxílio sempre presente na adversidade. Confie em mim, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Jesus, como é maravilhoso ter essa certeza de que está conosco, de que podemos confiar, que mal nenhum chegará até nós sem primeiro passar por ti. Obrigada por ser essa fonte inesgotável de amor, de pureza, de sabedoria, disponível para cada um de nós acessarmos qualquer tempo, qualquer hora. Oramos por aqueles que não te conhecem ainda. Pedimos, Pai, que nos fortaleça na tua fé, para que a gente não desmorone diante das dificuldades, dos desafios que a vida nos apresenta. E tenhamos sempre viva essa certeza de que estás conosco. E que, se os desafios aparecerem, é apenas para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Agradecemos também a espiritualidade de luz que está presente, que nos conduz nesse ensino, que nos inspira na leitura e no desenrolar da nossa reunião. Esteja sempre conosco, Pai, Mestre querido. Esteja em nossos lares, nossas vidas. Louvado seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nani, tu pode ler o Evangelho pra gente? Peraí, acho que a Silvia quer. Eu posso. Pode! Ultimamente você não tem perguntado, então não tem me manifestado. Espera lá. Capítulo 5, item 26. Provas voluntárias e verdadeiro cilício. Capítulo 5, item 26. Acho que a gente já leu. Perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra outras questões. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se num espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Essa questão nos conduz naturalmente a outra.
Desde que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, e um grande mérito, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício, não quando ele só tem por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, não aumenteis a carga já por vezes bem pesada. Aceitai-a sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo, é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições, pelas consequências inevitáveis. Bem, outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos tocadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas, curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não os adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vós transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Deixa eu ver se acabou. Bom, tem mais um parágrafo, eu vou terminar, tá? Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, pois que fuges da luta e desertais do combate? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma, e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebeis as humilhações sem vos queixar. Machucai o vosso próprio amor próprio. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um Anjo da Guarda, Paris, 1863. Eu lembro que a gente fez essa leitura, talvez no mês passado, e aí eu fui procurar o que era cilício, confesso que não sabia. É aquela espécie de... É como se fosse um cinto, né, que colocavam nas pessoas para aumentar digamos que, o sacrifício, né? Quando uma pessoa queria se autoflagelar, quando achava que estava cometendo um pecado ou vivendo em pecado, ela colocava aquilo na perna, cheio de espinhos ou rugosidades, né? Porque ela acreditava que o sofrimento físico dela era uma maneira de redenção. Eu acho que o texto fala aqui não adianta você machucar o seu corpo, porque Deus não quer te ver sofrer dessa forma. Existem outras maneiras de você ou pedir perdão ou alcançar alguma graça, sem você ter que agredir o teu corpo, né? A tua matéria, né? O que está protegendo o teu espírito.
Então ele fala, se você quiser, você tem missões aqui na Terra, você tem a sua própria missão, e se convém você fazer algo a mais para poder evoluir mais rápido, alguma coisa nesse sentido. E aí eu acho que ele fala para você se conhecer e ver se a própria missão que você já tem não é muito mais, já não está muito pesada para você, né? Como é que você vai ajudar alguém se você não consegue primeiro ajudar você mesmo? Aí me lembra aquela orientação que eles sempre falam, né? Quando o avião está caindo, não adianta você tentar ajudar o outro sem primeiro você colocar a sua máscara de oxigênio. Às vezes você está sobrecarregada, às vezes com sua própria vida, os seus próprios problemas, quer ajudar uma outra pessoa e você não é nem forte o suficiente para ajudar a si mesmo. Então, acho que a gente tem que se conhecer, se autoconhecer. E a partir do momento que a gente está forte, a gente pode tentar ajudar uma outra pessoa, que ajudando voluntariamente uma outra pessoa, você vai estar, assim, fazendo mais provas do que lhe cabia, de repente. E quando eu penso nessa passagem de ajudar e de se sacrificar, eu penso nas mães, né? O que elas fazem pelos filhos, assim, esse amor, né, incondicional, às vezes fazem coisas, né? Tem a tal da tripla jornada, trabalha, cuida da casa, às vezes não tem ajuda nem do companheiro, quanto elas se sacrificam, às vezes, pelos filhos. Então, é uma prova que elas têm, mas ao mesmo tempo, durante muito tempo, às vezes, quando os filhos ainda não têm independência, elas têm, acho que como se fosse uma prova a mais, né? Pelo menos é assim que eu vejo as mães que eu conheço, muitas amigas minhas que estão passando pela maternidade agora e que tem que trabalhar e que tem que tentar conciliar a carreira com isso. Me vem isso, é como se fosse uma prova a mais. E é feita de bom grado, né? Sem esperar nada em troca. As mães são assim, elas sacrificam pela gente e não pedem nada em troca. É que eu lembro, é isso. Enfim. Amei tudo que você falou, amei o texto. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa do nosso evangelho de hoje? Levante seu dedinho, que a Silvia falou muito bem. Eu achei interessante a parte que ele fala, né? Até grifei aqui, que é uma faz a pergunta, né? É fazer o bem ao próximo, ok, mas fazer o bem pensando sendo egoísta e por fanatismo, aí não vai adiantar de nada, né? Deixa eu ler aqui. A caridade pelo sacrifício, não. Quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então, Deus sabe de todas as coisas, né? E às vezes a gente está vendo a pessoa fazer determinada coisa, a gente não sabe qual é a intenção dela, mas Deus sabe qual é a intenção dela. Então, se for por egoísmo e por fanatismo, não vai valer. Mas se for pensando no bem do próximo, aí sim. Fala, Lua. A Nani também levantou o dedo, tá? Eu vou falar rapidinho. Eu gostei dessa parte aqui. Se queres um cilício, aplicai-o sobre a vossa alma e não sobre o vosso corpo. Então, se a gente acha que está errando em algum momento e quer consertar isso de alguma forma, não é através do nosso corpo, não é maltratando o nosso corpo. E aqui vale os corpos, né? Os corpos, o corpo emocional, o corpo mental, porque muitas vezes não é o físico, mas a gente está no corpo emocional, sentindo culpa, essas coisas que nos travam, nos deixam sem saber como agir, né? Isso está no nosso emocional, no nosso corpo emocional. Então, quando ele fala, se queres um cilício, aplicai-o sobre a vossa alma e não sobre o vosso corpo, ele está nos pedindo para que a gente desenvolva virtudes, para que a gente saia, né, dessa limitação. É isso que eu gostaria de dizer. Show. Vai, Nani. Eu queria também falar um pouquinho sobre isso, porque aí, enfocando o que a Silvia falou e que a Luciana falou também, quando a Silvia falou do silício, né, que seria, não sei se foi assim, certo, como eu entendi, seria uma autoflagelação, né? A pessoa que acha que está em pecado
E aí ela quer se purificar através do sofrimento do corpo físico, né? E aí a gente sabe, a pancada não vai ajudar, né? A gente já sabe que a violência ela não vai resolver essa situação, né? Era um método, eu acho que, não sei se ainda é usado, mas os padres, né, os religiosos, eles se castigavam assim quando eles pensavam em determinadas coisas que eles sabiam ser erradas, porque eles escolheram uma vida em que aqueles pensamentos não cabiam. Então, ao invés de tratar o pensamento que eles estavam tendo, eles queriam machucar o corpo, né? Porque naturalmente no corpo teriam alguma reação e eles achavam que através da dor eles se purificavam, o que para mim não tem uma eficácia, mas era o jeito que eles achavam, que eles entendiam que tinha que ser, né? E aí, quando fala aqui no início, se é lícito aquele que está doente chamar o médico, eu coloquei muito assim, quando a gente pensa em doença, a primeira coisa que precisa ser feita para que comece um processo de cura é aceitar a doença, né? Quando a gente descobre que está doente, muitas pessoas começam a negar aquilo, não aceita e começa a lamentar, e aí fala contra Deus, e nisso tudo ele não tá se ajudando, né? E não está tratando dessa doença. O primeiro passo efetivo para começar ao tratamento é aceitar essa doença. Aceitar essa doença, começar a procurar meios de tratamento, ver as possíveis causas, né? E, finalmente, mudar o que causou aquela doença, né? Determinadas doenças, a gente sabe, tem por excessos nossos, exagero, algum hábito errado. Então, eu acho assim que é um processo. E aí não adianta você querer atuar, querer começar do fim, né? Porque tem todo um processo, tem todas as etapas a serem percorridas. E é sim lícito. A gente sabe que o sofrimento, muitas vezes, eles vêm para nos ensinar alguma coisa. Então, não adianta você estar numa situação de sofrimento e se martirizar por aquilo, né? Negar aquele sofrimento ou maldizer contra ele e não tomar nenhuma atitude efetiva para que ele termine, né? Ou procurar substituir algum hábito, alguma coisa que achamos que pode ter causado esse sofrimento, ser extinto da gente. Então, eu acho que são assim etapas, né? Precisamos aceitar e precisamos, com sabedoria, ver o que podemos fazer para que aquilo não ocorra novamente. É mais ou menos isso aí que eu queria dizer para você. Alguém mais gostaria de falar do nosso tema de hoje? Ainda temos um tempinho. Então, é isso, que como a Silvia falou, né? O silício de hoje pode significar os sacrifícios, renunciar em favor dos outros, perdoar 70 vezes 7, fazer o bem a quem nos faz mal. Todas essas coisas que são bem desafiadoras, mas que a gente não precisa machucar a nossa carne, né? A gente fazendo isso é o silício de hoje, é o mais certo, né? Alguém mais gostaria de falar nosso tema de hoje? Não? Gente, vai acabar cedo hoje, hein? Então, bom, pelo menos a gente fez, né? Vou chamar a Nani, então, para poder cantar uma musiquinha pra gente. Tá bom? Vem, Nani. Vem, meu amor. Vou dar mais uma palavrinha do que eu escrevi aqui e não tinha virado a página, esqueci. A gente sabe que o sofrimento ele existe
E a gente tem duas maneiras de passar por ele, né? Ou a gente aceita e tenta mudar, ou a gente fica marcando passo, ali sofrendo, né? Que nós possamos, com sabedoria, escolher a melhor opção, né? Sabemos também que não adianta fugir do sofrimento, a gente tem que enfrentá-lo. Se a gente tem uma situação que nos causa tristeza, que nos magoa de alguma forma, toda vez que a gente foge, a gente só vai estar dando uma desculpa, né? Colocando panos quentes, mas não vai resolver aquela situação. Então, que a gente enfrente o quanto antes, porque muitas vezes as coisas não são tão ruins quanto parecem, né? A gente acha que é uma coisa assim, nossa, se eu aceitar isso, vai ser o fim para mim. Não, e a gente vai descobrindo que é muito mais forte do que a gente imaginava, né? Que nós temos muitas potencialidades e que nós podemos fazer muitas coisas que nós nunca pensamos, porque não passamos por situações como essas desafiadoras, né? E a gente só sabe do que a gente realmente é capaz quando a gente está à frente do problema. Então, se a gente se puser confiante e fortalecido à frente do problema, nós podemos, muitas vezes, resolvê-lo de uma forma surpreendente, né? Ao invés de ficar lamentando. Até porque a lamentação ela não ajuda, ela só vai, talvez, aumentar ou causar outros problemas, né? Ao invés de resolver. Então, que a gente aceite como um desafio a ser vencido e parta para o ataque, ao invés de ficar fugindo dele. E aí, como eu falei em fortalecimento, que nós possamos pedir a Deus, aos bons espíritos, mas principalmente a nossa mãe tão maravilhosa, Maria, que nos auxilie, nos ampare e nos fortaleça, para que cada dia seja um dia de renovação, um dia de fortalecimento, que a gente conte com esse amor enorme para nos ajudar a vencer todas as dificuldades que nós teremos sempre, porque a gente sabe que está num mundo de provas e expiações e vamos ter ainda muito sofrimento. Antes da calmaria, ainda temos muita tempestade a enfrentar, mas nós somos capazes de sair vitoriosos e podemos contar com a ajuda do alto, que ele nos auxilie sempre. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai destas terras morenas, teus rios, teus campos, e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Que nossa Mãe Santíssima nos auxilie. Agradecemos por mais um dia que nos destes força, que nos destes coragem para vencermos todos os desafios, todas as batalhas que chegarem às nossas vidas.
e temos a confiança de que junto de vós seremos fortalecidos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Santíssimo, por mais esse dia, por fluidificar as nossas águas e colocar nelas tudo de que necessitamos, que possamos fazer o melhor através desse medicamento que diariamente tomamos, que sejamos sempre com vós. Que assim seja, graças a Deus. Uau, meu Deus! Arrepiou. Vamos tirar nossa foto? Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser.